queridos amigos, boa noite para vocês, mais uma vez aqui no nosso podcast BoraCast. É um prazer receber você aqui e já a quinta noite, já estamos aí familiarizados, né, com esse canal especial, estudando este livro aqui especial que é o Mordomo Eficaz. Muitas lições tremendas nós temos aqui aprendido desse livro. Bia, e aí, Bia? Boa noite. Boa noite, Márcio. Mais uma vez nós estamos aqui no nosso BoraCast, quinta noite. Isso. E vou logo lembrando para você, hoje também tem palavra, fique aí, porque a palavra de hoje é fácil. Eita. É fácil, mas vai ser agora, Bia? Não, no começo? Eu vou deixar você aí de castigo esperando a palavra. Então já vai assistindo aí a nossa conversa, né? O assunto de hoje, porque nós temos um convidado especial. Apresenta aí pra gente, Bia. Verdade, nós temos um convidado muito especial, o pastor Everton, mas eu vou deixar que ele se apresente, porque aí você conhece um pouquinho melhor. E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam gostando dessa série, dessa temporada, desse podcast, na verdade aqui, o BoraCast, né, pastor? É isso aí. Muito obrigado pelo convite, pastor Márcio, Bia. Meu nome é Everton, eu trabalho para a Igreja Adventista há 19 anos, comecei em 2005 na área da educação. Eu era zelador de escola, depois monitor, depois fiz faculdade, me tornei professor. Recebi o convite para ser diretor, fui diretor por alguns anos no estado de Goiás. Em 2015 me mudei para os Estados Unidos, fui para Massachusetts, fui missionário no estado do Novo México também, trabalhei nas escolas adventistas lá no meio do deserto, numa experiência incrível. A Igreja Adventista é maravilhosa, organizada ao redor do mundo. E em 2019 eu tive o privilégio de receber o chamado para cá. Sabe uma curiosidade? Que eu morava em Massachusetts, onde faz menos 25, menos 26, com neve ao extremo. E eu odeio o frio, não gosto do frio, pastor. É mesmo? E todos os anos eu falava, Senhor, me vi para um lugar quente, eu preciso de calor, eu preciso de sol. E eu pensava em Califórnia e Flórida, né? E quando eu pisquei os olhos, eu estava em Ananindeua. Então, nós vamos começar esse podcast falando, ore, Deus vai responder do jeito dele, vai responder você. E desde 2019 nós estamos aqui no estado do Pará. Eu sou casado com a Sabrina, tenho 2 filhos, o Harley e o Ethan, e nós vivemos aqui nesse lugar muito, muito feliz mesmo pela forma com que a igreja e os irmãos cuidam da gente, né? E esse é um pouquinho da nossa história aí, e é um privilégio estar aqui com vocês hoje no BoraCast. E Everton, você falou aí que tem filhos pequenos, né? Ainda agora a gente estava conversando aí que você sente saudade de alguma coisa aí. Fala pra gente aí qual é a tua saudade. Você sabe, amigo, que nós estamos aqui nessa rotina de trabalho, vai e grava, a gente sai daqui, entra numa reunião e a vida é assim, é corrida, né? Nós temos uma missão a cumprir. E depois que nós temos filho, eu fico pensando, sabe, pastor, todo mundo fala assim, não tem tempo para dormir. Se você não tem filho, você não sabe o que é não perder sono. Se você não dorme enquanto não tem filho, amigo, você não sabe. Tenho 2 filhos pequenos, a Bia também, o pastor, nós temos filho pequeno e a gente sabe isso. Eu tô com saudade de dormir, gente. Você tá falando aqui, ó, no domingo, quando você acordava um pouquinho mais tarde, não tem mais, Bia, não tem mais isso aí. Acabou, né? Sabe que eu fico acompanhando aqui, às vezes alguma família fala assim, não, nós estamos esperando um bebê, e vamos estudar vamos ler sobre paternidade e maternidade. Deixa eu dar um recado para você. Não vai ler nada, não vai estudar nada. Durma o máximo que você puder. Porque depois você não vai dormir nada. Você vai ter tempo de madrugada para ler e estudar. E olha, quando o meu menino nasceu, aquele momento mais... Porque você não está acostumado, né? E eu gosto de dormir. Chegou para mim, é a hora sagrada de dormir. Da 9h30 da noite já começa... Recomendação da igreja, descanso, é isso aí. E aí, aqueles dias já sem dormir, toda madrugada acordando, né? E eu fiquei bem chateado assim, rapaz, eu não durmo mais. Eu conversando com um irmão da igreja, olha, irmão, eu não durmo mais, eu não aguento mais, eu não consigo mais dormir. Irmão, já tem 4 meses que eu não durmo mais. Aí o irmão olhou, né, pastor? Pastor, tem 17 anos que eu não durmo. Aí eu entendi uma coisa, quando tem filho não dorme mais. Eu ouvi que depois que o filho completa 55 anos, a gente começa a dormir um pouco melhor. Então nós temos uma jornada aí, né? Eita, gente, mas é assim mesmo, né? Olha só, gente, nós estamos já aqui quase que na parte final do livro, né? Já indo ali para o final do livro. E hoje nós vamos falar de um assunto assim muito pertinente, muito importante. Não é um problema dos nossos dias, já era um problema de muito tempo, né? A escritora Ellen White aqui nos dias dela já falava aqui dessa preocupação em que as famílias precisavam aprender, né, a lidar com o recurso financeiro, ter o seu orçamento, né? Aprender a economizar. E a gente vê que não era só uma dificuldade na época dela. Hoje, parece até que está pior, né? Hoje, assim, porque
A gente tem tanta coisa, o mercado hoje, né? Tem tanta atratividade, tanta coisa, tanta promoção, é tanta propaganda e chame, vai, olhe isso e facilidades, né? Você passa ali o cartão em sei lá quantas vezes, o negócio quebra, você nem perdeu aquilo, nem se interessa mais, mas tá pagando ainda, né? E aí, professor, esse é um assunto aqui que muita gente precisa ouvir, né? Orçamento familiar. Eu fico pensando assim, ó, eu acho que você que está nos ouvindo aí agora, o pessoal que está acompanhando a nossa conversa, a primeira coisa que nós temos que considerar é que todos nós somos frutos de uma formação familiar. Uhum. E é bem verdade que eu trabalho para a educação, como disse, já há quase 20 anos. Nós falhamos na educação por muito tempo. A educação adventista incluiu há algum tempo já a educação financeira. Uhum. Nós já dentro da escola ensinamos nossos meninos e meninas como gestar, como fazer a gestão dos recursos, né? Mas por muito tempo a educação falhou nisso. E a educação financeira ela estava única e exclusivamente a cargo dos pais. O que acontecia? Sua família era organizada financeiramente, eles criavam filhos organizados financeiramente. Se eles não eram organizados financeiros, se era uma família que vivia em dívidas, que era uma família que gastava mais do que ganhava, os filhos cresceram observando os pais em dívida. Como é que os filhos dos anos 90, dos anos 80... da nossa comunidade brasileira cresceu com alguém batendo assim, ó, palma na casa e uma notinha na mão cobrando os pais. Uhum. Quando um filho cresce dentro dessa família, ele começa a entender que é comum e é normal viver em dívidas. E se ele não recebe desde pequeno a instrução de organização familiar, é bem provável que nós tenhamos uma família na vida adulta com dificuldades financeiras. Por quê? Porque na sua infância não foi ensinado. Você sabe que nós estamos estudando sobre o que acontece com a formação da criança até os 5 anos de idade, onde ele está como uma esponja, ele absorve e aprende, as conexões neurais deles estão explodindo, eles conseguem fazer até 2.000 conexões por segundo. Nossa. Então, nesse período, quando há uma instrução financeira, essa criança já começa a perceber o valor do dinheiro, a importância de relocá-lo. Agora veja, se você não cresceu numa família que teve organização financeira, é o fim para você? Acabou? Você vai ser sempre uma pessoa desorganizada, envolvida em dívidas, que vive sempre preocupado, tendo que responder ligações ou trocando o número do celular o tempo inteiro porque não aguenta mais as cobranças? Eu acho que o bate-papo de hoje vai poder dizer para você que há alguns caminhos e o que Deus espera que a gente faça, mesmo que você tenha vindo desse contexto, né? Sim, sim. E interessante aqui, né? Dentro do livro, Deus ele se preocupa com a maneira como nós estamos gerenciando os recursos. A gente já tem entendido isso na leitura do livro, que, na verdade, todo recurso é de Deus, né? A gente entende que Deus ele nos dá esse privilégio, ele concede a nós uma quantia, um valor, né? Um recurso, um capital, e a gente precisa entender que nós devemos separar uma parte, consagrar uma parte para Deus, devolvendo ele dízimos e ofertas, né? E agora eu tenho aquele a maior parte que ficou comigo, né? Como que eu devo gerenciar isso? Como é que eu devo fazer? Como você colocou, né, Everton? Muitas vezes o que está acontecendo aí é famílias que não tem uma organização financeira, ele pega ali, ele gasta tudo, né? Uhum. E percebe que muita coisa é fútil, né? Às vezes... E tem um detalhe aqui, um conselho que aquele White coloca tem muita gente deixando o dinheiro sair fácil do bolso, né? Tem alguma dica aí pra gente sobre orçamento familiar? Como é que a gente poderia trabalhar isso? O que seria importante? É uma coisa que eu devo fazer sozinho? É algo que eu devo chamar a família para participar? Porque às vezes tá lá o adolescente, ele não sabe, né? Ele não tem noção, que, né? Não tem noção do que é gasto em casa, do que tem. E a gente passa por isso, né? Trabalhando com adolescentes, eu vejo assim, mãe, eu quero celular novo, porque saiu um lançamento, né? E todo mundo quer celular novo. E aí a mãe diz assim, eu não posso comprar, né? Mas não pode por quê? Ele não tem noção de quanto é a luz da casa, de quanto está pagando na água, quanto sai. Ele não tem noção do ganho e nem do gasto. Mas o que ele sabe? O querer. E muitas das vezes o que é que a gente que é pai e mãe faz? A gente faz aquele sacrifício e dá para o filho, mas ele não entende que aquilo foi com esse sacrifício, né? E nem a dificuldade que a família passa. Seria importante a gente mostrar para eles, como o pastor Márcio falou, olha, a gente ganha isso aqui, tem isso aqui, esse esclarecimento?
Com certeza, Bia. Acho que você tocou num ponto muito importante. A gente precisa desmembrar algumas coisas aqui. A primeira coisa que nós precisamos desmembrar aqui, na fala do pastor Márcio, nós precisamos assumir onde é que nós estamos nesse cenário de eu consigo salvar dinheiro, eu consigo economizar, ou eu sou uma pessoa endividada. Isso é para qualquer área da vida. Você tem que reconhecer quem é você. E quando você reconhece, você vai dizer, eu preciso de ajuda. E quando você diz eu preciso de ajuda, você vai buscar quem sabe fazer a gestão do negócio. Então, esse é o primeiro ponto. Então, para quem está nos ouvindo agora, você vai olhar para a tua conta bancária e vai ver se ela está positiva, se ela está negativa, quantas pessoas estão cobrando você no WhatsApp, por telefone. Se você é uma pessoa endividada, se você está com um problema, se você fizer um histórico dos últimos 10 anos e você perceber que você nunca esteve desafogado, nos últimos 10 anos você sempre esteve endividado, o mês parecia mais curto do que os 30 dias, pode ser que você seja essa pessoa, pode ser que você precise de ajuda. Eu vou dar um exemplo claro e rápido para vocês, baseado na formação inicial das crianças e o que isso gera na fase adulta. Quando eu era criança, os meus pais, quando podiam, me davam uma mesada. Me lembro até hoje do valor, R$5 por mês. Nós tínhamos algumas atividades ali em casa e quando cumpríamos essa atividade, ele nos dava a mesada. A primeira coisa que os meus pais diziam para mim, eu sou adventista desde que me lembro, eles diziam assim, você está recebendo R$5. O que é a primeira coisa que você tem que fazer agora? Meus pais diziam isso para mim. Eu falava assim, separar o dízimo. Eu sempre soube disso. Então, dos R$5, eu pegava 50 centavos, pastor. E eu não colocava na salva da igreja, quando o diácono vinha entregando, eu não colocava como oferta, eu não jogava a moedinha lá dentro. Eu pegava o envelope da igreja, eu punha os 50 centavos dentro dessa salva, dentro desse envelope, e preenchia o meu nome. E eu tinha muita alegria de receber o canhotinho com o meu nome, com 50 centavos como dízimo. E isso, a nossa igreja é extremamente organizada nos registros e para onde vão esses investimentos, tanto nas missões locais como na missão global. Eu recebi esse relatório. Everton Agostinho de Souza, estava lá, 50 centavos de dízimo. Mas tem um problema. Os meus pais me ensinaram desde pequeno que devolver para o Senhor aquilo que ele havia me entregue era santo, era sagrado, era importante. Só que eu não me lembro de ter conversas com os meus pais sobre o que fazer com o que sobrou dos R$5. Então, quando eu pegava os R$4,50, que foi o que sobrou depois que eu devolvi o dízimo, eu gastava com comida. Eu ia eu cresci no interior de São Paulo, então eu ia nos barzinhos da esquina e comprava salgadinho, comprava os doces do interior de São Paulo. Se você é do interior de São Paulo e está me ouvindo, tinha o suspiro, o canudinho, o doce de leite, o doce de abóbora em formato de coração. Tá dando que fome, doce já. Maravilhoso. Ainda bem que tem um docinho aqui. Eu gastava tudo em comida. E pode ser, pastor, que alguém está nos ouvindo agora e fala assim, eu sou como ele, eu gasto tudo em comida, né? E daqui a pouco a gente entra nessa patologia que é a ansiedade, né? Hoje as pessoas precisam compor a ansiedade com compras. Ele gasta, vai lá. Mas a gente fala um pouquinho depois. Mas o que eu quero dizer para vocês? Que na minha formação foi acertada sobre fidelidade. Por isso que para mim, devolver os 10% é algo assim... Eu nem considero não fazer isso. Porque eu sei que não é meu, é de Deus, em gratidão a tudo que ele tem feito. Só que demorou um período para organizar a minha vida financeira. E sabe quando é que isso aconteceu? Quando eu me casei. Por quê? Eu casei com uma mulher que veio de uma vida extremamente organizada. O pai era empresário e ele tinha tudo na ponta do lápis. Então, quando eu casei, o que eu tinha? Dívidas. E o que a minha esposa tinha? Dinheiro guardado no banco. Olha só, que casamento é esse? Que casamento. Foi bom para você. Eu orei, ela não, pelo jeito, né? Mas... E é isso, a minha vida começou a organizar a partir disso, né? Ok, nossa. E é interessante que, de fato... E se você não tiver uma educação, né, nesse aspecto e não entender como lidar com o dinheiro, que a gente mais tem aí é a oportunidade para você gastar o seu dinheiro, né? E a gente está aí numa época também que, principalmente para o jovem, né, para ele pertencer talvez a alguma tribo ali, alguma comunidade jovem ali, ele tem que ter as mesmas coisas ali, ou as mesmas marcas, né? E aí, assim, você vê que, por exemplo, hoje, grande parte dos que estão endividados são jovens. Ainda nem começaram mesmo, assim, a vida, né? Deles, mas já estão iniciando, assim, já no início da sua carreira ali, com dívidas, né? E, professor, é importante economizar? Como é que a gente faz isso? Como é que...
É fácil, né? É fácil, fácil não é, né? Assim, para quem já tem, eu acredito que para quem já tem uma prática, assim, uma disciplina nisso, ele consegue, né? Mas no início, para quem tá acostumado com tudo que olha, gostei disso aqui, vai lá e compra e gasta. E só no final do mês ele vai querer olhar a fatura do cartão, né? Aí o desespero vem. Eu acho que o que a gente tem que pensar que para tudo na vida, o equilíbrio é o ponto que nós temos que tentar encontrar. Então, quando eu me casei, eu tinha dívidas e a minha esposa tinha dinheiro guardado no banco. A minha esposa era uma mulher que ela pegava todo o dinheiro e guardava todo o dinheiro. Uhum. Então, não compunha no projeto de vida da minha esposa viajar, entretenimento, sair para comer fora. Vamos sair fora? Por que tem que sair fora? A gente não pode cozinhar? Uhum. A minha esposa era a mulher que ela chegava no ponto A do shopping, ela cruzava até o ponto Z do shopping e as mãos dela continuavam vazias, não comprava nada, experimentava. E eu falava assim, por que a gente vem aqui? Não faz sentido, você não vai comprar nada. Eu falava assim, não tem nada que me interessou, o que me interessava era caro demais, extremamente econômica. O Everton que casou aos 21 anos de idade, quem era esse Everton? Carpe diem. Só se vive uma vez. Aproveite. Então, recebeu, gasta, viaja, come fora, vai lá, vida. Quando era dia 15 vezes, fala, a vida acabou. Acabou já, dia 15 já acabou. Agora vem a luta aí. Você imagina conciliar esses dois universos. Nossa, um gastão e um que não gasta nada. Então nós demoramos um tempo para viver o equilíbrio. Uhum. Quando gastar e aproveitar, sim, ser feliz, jantar fora, fazer orçamento para as viagens, viver o treinamento, abrir a válvula de escape para você não ter um burnout. O que é o burnout? O burnout é a crise do século. As pessoas que só trabalham, daqui a pouco ele vive um colapso mental e ele pega a aversão, aquilo que no início era prazeroso para ele. E nós estamos falando de todos os grupos, nós estamos falando do jornalista, do pastor, do professor, nós estamos falando de todos os grupos. Então, nós temos que ter sim as nossas válvulas de escape, o momento que você tem que desligar o telefone, o momento que você tem que aproveitar a família. Mas tudo isso tem que ser na base do equilíbrio. Então, eu tive que assumir o negócio, Bia. Eu tive que assumir assim, eu não recebi educação financeira devida como eu podia. Não é porque, imagina, na minha formação não se quis fazer isso. É porque também eles não receberam e não me passaram. Tá tudo certo. Quem foi minha professora financeira? Minha esposa. Eu tive como homem da casa, aquela figura que normalmente é quem mantém, eu tive que dizer assim, eu não sei fazer, por favor, me ensina. Uhum. E foi um sacrifício para mim entregar o meu dinheiro para minha esposa, falar assim, você controla o dinheiro? Que eu via assim, mas espera um pouquinho, eu só quero gastar um pouquinho me dá um trocadinho, me dá uma mesada. Me dá uma mesada aí para eu gastar. E aí então a minha esposa começou a controlar o nosso dinheiro. Só que tem um problema. Como ela tinha um perfil de não gasta nada, a nossa vida ficou chata demais, não tinha nada para fazer. Que vida chata, né? Não compra, não sai, não gasta. Não faz nada. E aí, como é que você vai ser feliz, né? E aí, o que acontece? Nós entendemos que todos nós temos um pouquinho para compartilhar. Uhum. E aí eu tive que montar um planejamento da nossa primeira viagem. E a primeira viagem foi assim, interessante, porque nós fomos para uma cachoeira no interior de Goiás, uma cidade chamada Pirinópolis. E era, na época, R$10 para entrar na cachoeira. Olha. E eu peguei o dinheiro e fui pagar, porque estava no planejamento da viagem. E ela fez assim na minha mão. Não. Você não vai pagar R$10 para entrar na cachoeira. Isso é patrimônio nacional. Foi Deus que criou essa cachoeira. Como é que nós vamos pagar para entrar na cachoeira? Eu falei, é só R$10. Então você percebe que teve que haver um equilíbrio entre como gastar, quando investir e quando poupar. É um processo. Você não vai ouvir esse podcast e no dia seguinte você vai ter a conta bancária cheia de dinheiro, um exímio investidor e vai equilibrar tudo. Mas você tem que você tem que assumir algumas coisas. Primeiro, eu sou endividado, eu preciso de ajuda. Quem é essa pessoa que vai me ajudar? É pai? É mãe? É a minha esposa? É o meu esposo? Quando você assume isso, você começa a colocar a tua vida nos trilhos. Agora, na nossa época, que não tinha acesso tão fácil à internet, a venda do entretenimento, de fato, era menor. Uhum. Hoje, a venda do entretenimento é absurda. Nossa. Sabe, Instagram, você internaliza que você precisa ir para Maldivas, você tem que ir de primeira classe e você precisa fazer uns stories. Se você não fizer isso, você vai morrer. Uhum. E como é que você vai fazer isso, né? Então, hoje, sem dúvida, o desafio é maior, porque nós somos atacados pelo entretenimento o tempo inteiro. Né? Nossa, e a gente... Sim. Além do curso de jornalismo, eu tenho a publicidade, né? Uhum. Então, eu trabalhei agora, muito recente, como analista de marketing. Então, é uma coisa que, quando eu comecei a trabalhar na publicidade, estudar, eu parei de gastar mais.
Porque eu comecei a entender que o produto que está aqui, esse celular, eu não preciso ter. Eu não preciso ter, eu não preciso gastar. Mas a Núbia publicitária, né, a Núbia do marketing, ela vai fazer com que você não precise, mas você queira. Porque a gente vai trabalhar o desejo da aquisição, o desejo da realização, né, o desejo do status. E a gente vê muito isso dentro da nossa igreja, muito isso hoje. A Núbia, o pastor Everton disse que gastava sempre, né? A Núbia também. Quando foi que a Núbia fez o planejamento? Antônio vem aí, opa, vamos. E assim, eu lembro muito que eu comecei a trabalhar cedo e eu não ganhava pouco. Mas eu também não tinha reserva nenhuma. O meu irmão ganhava menos e tinha. A educação foi a mesma. Meu irmão tinha. Até hoje meu irmão é bem mais organizado que eu. Tinha. Eu não tinha. Gastava tudo. Quando eu quis começar a estudar, tinha que pagar a faculdade, tudo. A primeira coisa que eu fiz, eu olhei lá pro quintal, disse assim, vem cá. Peguei tudo, foi cartão de crédito, na época tinha talão de cheque, joguei lá, fazer uma fogueira, senão eu não estudo. Queimei tudo, quebrei tudo e foi aí que eu aprendi. A partir de hoje, eu só compro alguma coisa se for à vista. Se não for à vista, eu não vou comprar. Foi radical, foi, mas eu comecei a entender que para mim comprar aquilo à vista, eu tinha que ter planejamento. Para mim comprar à vista, eu tinha que pagar quanto que tinha lá atrás. Então foi assim, a duras penas, né? E aí, mas assim, melhorou. Quando o Antônio nasceu, o planejamento vem, né? Porque vem a fralda, vem o leite, vem tudo. Aí eu comecei a ter planejamento. Então a gente vê que também algumas fases da vida chegam, mesmo que não seja de um modo assim muito prazeroso, às vezes de forma drástica, né? A gente fica em situações. E a gente vai vendo que mesmo dentro da família, orientações iguais, posicionamentos diferentes. A gente está entendendo aí que é preciso ter um planejamento, é preciso buscar alguém que conheça da área, né? Até porque se você quiser viver bem no futuro, a gente precisa aprender hoje, a guardar hoje, a se preparar para poder ter o prazer amanhã e será muito melhor, né? Mas a gente está num mundo hoje que parece que o prazer é o tempo todo. A gente tem que... É o carpe diem mesmo, né? De ter essa alegria agora. Exato. Porque a gente não sabe o dia de amanhã. E parece que o povo também está muito ansioso, né? As pessoas estão... Será que tem alguma relação, assim, dessa compra desenfreada com alguma questão de saúde emocional? Sem dúvida, sem dúvida. E eu vejo também, por exemplo, a gente pega, por exemplo, aí algumas redes sociais... o pessoal fala muito isso e é verdade mesmo. A gente está falando aqui de um assunto, de um tênis, alguma coisa, de repente eu vou lá no Instagram, aparece um negócio de um tênis assim. O que é isso aqui, gente? É assustador como a gente vive a era do consumismo. Eu morei 4 anos nos Estados Unidos e de fato é uma nação extremamente consumista. Eu até digo, né, os primeiros móveis que eu tive na minha casa não foram comprados. Nós achamos na rua, literalmente. Os americanos, eles colocam os móveis na frente da casa e eles colocam uma plaquinha assim, for free. É de graça isso aqui, você pode pegar. E aí a nossa televisão gigante estava lá na frente de uma casa, o sofá, e a gente pegava. Por quê? Porque ele não conserta as coisas. Ele enjoou, ele olhou, ele troca. E até nas bebidas, qualquer bebida que você pede, você fala, quero um copo pequeno, a small one. Aí eles te dão um copo que é desse tamanho. Você que está nos ouvindo assim, você fala, não, a relação deles de tamanho é diferente, de tudo, né? Os carros são muito grandes, as casas, tudo. Então, essa cultura que desde quando nós éramos crianças, a gente consome muito, nós consumimos muito, a nossa TV só passava aquilo que se produzia em Hollywood, né? Você começa a adquirir essa cultura do consumismo, só que tem um problema. Num país que tem uma inflação diferente, que tem uma base de pagamento muito menor, e aí nós não entendemos que aquilo que nós ganhamos, ele não atende o consumismo daquilo que nós aprendemos. Agora veja, eu acho que nós precisamos, em algum momento, fazer a identificação daquilo que é formação familiar sobre gestão financeira e daquilo que é patologia, daquilo que é doença, né? A nossa sociedade está extremamente ansiosa. Tem gente que trabalha comigo que diga assim, olha, ore porque nós vamos ter que tomar uma decisão e é provável que haja uma mudança. Tem gente que eu posso falar isso. Essa pessoa ela vai orar e ela vai se preparar para a mudança que está por vir. Mas eu sei que tem gente que eu não posso falar isso, porque se eu falar aquela pessoa daquela conversa em diante, ela não dorme, ela não come, ela não vive. Eu encontro ela 3 dias depois, parece que ela morreu e tá andando. A se olheira, se ela fala, e aí, fala da minha vida. Porque vive uma ansiedade patológica. O que a ansiedade faz? A ansiedade faz com que você escolha produtos
para te dar satisfação e eliminar aquele sentimento. Então, entre esses produtos, para alguns está roupa, para alguns está materiais de carro, jogos e para a grande maioria, comida. Porque a comida ela traz satisfação imediata. Bateu na boca, saliva, tocou ali, acabou. Você se sente aquela sensação de alívio, né? Renovação. Renovação. E quando você... É que às vezes não se para fazer esse cálculo. Mas algumas pessoas, eles têm gasto quase todo o orçamento só com alimentação. Mercado e fast food. Então é muito comum, você abre um celular hoje, você tem ali o aplicativo de comida por entrega, você tem o aplicativo das duas grandes maiores redes de fast food que nós temos, e grandes promoções e cupons. E aí quando você está comendo isso, você está matando a sua ansiedade, aquele sentimento de tipo, você merece realmente, você estava cansado, olha só o que você fez, olha o que você trabalhou, o teu cérebro criando justificativas para aquele investimento que você fez. Agora, será que o problema então é a tua rotina? Será que o problema é o quanto você está ganhando? Ou será que é um momento de você parar e tratar a ansiedade, seja ela com um profissional da área, com um medicamento indicado do profissional da área? Ou será que o seu estilo de vida ele foge muito daquilo que a Igreja Adventista do Sétimo Dia recomenda? Você tem dormido 8 horas por dia? Faz o cheque lá. Porque se você tem dormido 4, provavelmente você já entra na lista dos ansiosos. Você tem dormido 4 horas por dia, você está com um problema seríssimo. Você vai perder memória, você vai perder neurônios, você vai perder capacidade de raciocínio rápido, você vai perder sua criatividade, você vai perder paciência, esgotamento físico o tempo inteiro, se você dorme 4 horas por dia. Vamos lá. Você tem se alimentado bem, você só tem comido comidas não recomendadas, só condimentados, só fast food. Nossa, sua vida está indo para um lugar bem perigoso. Você tem tirado tempo para descansar? Tem um dia da semana que você diz assim, ó, esse dia é o dia de descanso, onde eu vou me conectar profundamente com Deus, onde eu vou dedicar tempo para a minha família. Onde você trabalha, pega a luz do sol, você tem se exposto do sol. Se você tem dito não para tudo isso que eu estou falando aqui, meu amigo, é bem provável que você seja um candidato fortíssimo à crise de ansiedade e isso vai tornar você um consumidor impulsivo. E quem entra em dívidas, pastor? Ellen White, no livro Mordomo Eficaz, diz que essa pessoa entra num cuidado especial de Deus. Deus fica muito triste e preocupado com quem está em dívida. Porque quem está em dívida e consome de forma exacerbada, essa pessoa não tem paz, ela realmente não dorme direito, ela começa a ser testada na fidelidade. Porque ela pensa assim, ela recebe o salário dela e tem tanta dívida aqui que ela fala, e se agora, né? só esse mês, eu pegar aquilo que deveria ser devolução para Deus e compor uma dívida que o cara tá batendo aqui na minha porta. É só esse mês. Só para me livrar dele, né? Só para me livrar dele. Assim, no mês que vem eu corrijo. Eu acerto, eu faço o dobro, dou até uma oferta para compensar. Amigo, eu quero dizer para você que esse pensamento não vem do céu. E você pode ser um instrumento de Satanás, ou Satanás pode estar usando você como instrumento de autoeliminação. Ele vai acabar com a tua história. Então, quem tem dívida não dorme bem, quem tem dívida é testado na fidelidade, quem tem dívida é testado na honestidade, porque ele pode pensar em pegar aquilo que não é dele. Então, sem dúvida, esse tema ele tem que mexer com a gente profundamente para que nós estejamos no campo de segurança de Deus, né? É verdade. Aqui o livro ele fala também sobre o aspecto, né? Um ponto aqui que é a renúncia, né? A gente tem que aprender, enquanto estamos num mundo que o tempo todo está ali mexendo com as nossas emoções, né? Para que a gente adquire, para adquirir, ter. E muitas vezes as pessoas fazem ali, passa no cartão, as facilidades, né? Passam tantas vezes e de fato tem muita coisa que o pessoal está comprando aí, adquirindo e não tem o uso, né? Simplesmente, como a Bia falou aqui, né? O trabalho de marketing que é feito, a pessoa não tem necessidade daquilo, mas olha, ele apresenta como se fosse a solução da vida dela. Eu preciso ter isso aqui. E depois que você tem aquilo, vocês já passaram por isso? Eu já passei por isso. De comprar um negócio e depois eu nem olho, mas para que eu comprei isso mesmo, né? Então, esses são os cuidados que nós devemos ter aí. Eu acredito que a renunciar, né? Aprender de fato a lidar com as nossas emoções, ter uma disciplina. Isso é muito importante se a gente quer ter, de fato, paz, né? E porque é muito bom você estar bem equilibrado financeiramente.
você tem paz, você pensa melhor, você está mais disposto a resolver dificuldades. Agora imagina alguém que está todo endividado resolvendo problemas. Exato. E quem consegue ter essa gestão financeira faz melhores negócios, né? Eu não sei se você já parou para calcular, você que está nos ouvindo, quanto de juros que você já pagou, porque fez negócios que não podia, que não devia, por impulsividade. Os juros que você paga no Brasil, provavelmente você teria 3 vezes mais se você tivesse tomado a decisão que a Bia mencionou aqui sobre... E decisão radical, eu gostei desse termo que você usou. Tem hora que é decisão radical. É cortar cartão de crédito, é botar no fogo, é acabar. Faz o seguinte, se você tem um cartão digital no seu telefone e você conectou muitas contas lá, você tem conta de uma TV aqui, você tem conta de negócio, todo mês vem lá, mas é R$19,90, é 5... uma parcela pequenininha. Troca o cartão, troca, porque quando bater lá, acaba a cobrança, acaba o serviço, você não vai ficar em dívida, ele só dá o serviço se cobrou, e você vai perceber que tem muita gente com um salário pequenininho que está gastando mais de R$200, R$300 só com assinaturas de um plano disso, de um plano daquilo, de um plano daquilo. Corta tudo, seca a vazão e deixa o copo encher de novo para você se planejar com aquilo que realmente faz sentido para a tua vida, vai te dar um futuro de segurança. Porque veja só, uma coisa que nós temos que parar para conversar, e a Ellen White fala muito isso, é sobre o futuro. Esse negócio do só se vive hoje, do carpe diem, só se vive hoje, a gente e queiramos nós que Jesus volte logo. Sim. Queremos nós que ele volte mês que vem. Mas veja só, amigo, você já pensou em ser um velhinho aí que não tem reserva nenhuma, vai ficar sob os cuidados do nosso país? Olha, ninguém pensa nisso, né? Ninguém pensa. E eu vou dizer todas as vezes, com todo respeito, que eu vejo alguém com 65, com 70, até com 80 anos, ainda trabalhando, e não por opção, porque tem gente que precisa para se manter ativo, para se manter vivo, tá tudo certo, mas que trabalha por necessidade, me corta o coração. E é uma renovação da minha organização hoje, aos 36 anos, em dizer, eu quero chegar a essa idade e trabalhar por escolha, não por necessidade. Mas começa agora. Sim, isso mesmo. Bia, temos a nossa palavra de hoje? Não diga que está chegando no final. Ainda não. Porque a conversa está boa. Temos a nossa palavrinha de hoje, então você anote aí. A nossa palavra é generosidade. Uma palavra fácil, nossa 5ª palavrinha. E aí vão chegar para você mais 2 palavras até o final da nossa frase, né, pastor Márcio? Olha isso, você está acompanhando, eu acredito que você está acompanhando aí todos os episódios, né, desde o primeiro ali, e cada dia você está pegando aí as palavras, eu vejo aqui a ansiedade, né, de chegar logo o último dia para colocar a frase completa, né? Mas vai anotando aí direitinho, vai deixando aí talvez no telefone ou num papel, assim, cada palavrinha dessa, porque no final você vai montar uma frase especial e vai participar aqui, né, de um sorteio de um presente, né? O presente de inauguração, né, Bia, do Bora Cast, olha só. Viu? Todo mundo já perguntou se açaí. Não é açaí, mas é tão bom quanto açaí. Então o pessoal tá perguntando, é um cupuaçu, é um... A gente vai deixar no último... Próximo a gente mostra, né, pastor? Não, mais certinho aí. Hoje é quinta-noite, então acho que amanhã a gente já pode mostrar, não pode? Amanhã a gente já pode colocar? Amanhã. Hoje é quinta-noite, amanhã é sexta-noite, né? Amanhã quem vai estar com a gente é o Peterson? Deixa eu verificar aqui na minha lista. Peterson amanhã. Pronto, então... Beleza, vamos ver se amanhã, né? Vá anotando a palavra. Fica aí. Vale a pena, viu? Fica esperto. Professor, Jesus, quando a gente olha para Jesus, tem um episódio ali interessante quando ele faz a multiplicação, né, dos pães ali, peixe, né? É interessante que Jesus, ele não multiplicou, ele disse assim, gente, pronto, todo mundo comeu, saciou, agora deixa aí, vamos lá, sobrou, faz a festa. É interessante, ele dá uma ordem ali que a gente meio que não esperava, né? Ele pede ali para recolher, né? Você vê que Jesus está dando lições ali, né? De não deixar... Muitas vezes as pessoas, elas acabam deixando perder, né? Algumas coisas ali, coisas que sobraram, que poderia ser reaproveitado e tal. Simplesmente esbanja e pronto, já foi. Não tem essa preocupação de depois contabilizar, juntar, aproveitar. Isso também faz parte da questão da organização financeira para que você consiga até mesmo economizar e ter uma qualidade de vida melhor, porque a gente está falando aqui, quando a gente fala disso, a gente fala de uma qualidade de vida e Deus quer, é o desejo dele que nós tenhamos
uma boa qualidade de vida. Esse aspecto é importante? Com certeza é importante e eu acho que a gente vive muito isso. É a cultura do desperdício, né? Nós temos mais do que deveríamos, do que podíamos, do que talvez até o que nós podemos armazenar. Como eu sou um educador e eu trabalho 24 horas do meu dia, seja profissionalmente ou pessoalmente, para a formação de crianças, adolescentes, jovens, eu vou usar o exemplo dos meus filhos e eu quero até olhar para você que está em casa e veja só, eles estão observando tudo que você e eu estamos fazendo, falando e testando. E eles serão a nossa melhor versão, se você assim permitir. Veja, os meus filhos, como toda criança, eles são obcecados pelos brinquedinhos. Eles veem um brinquedo e têm a cultura de querer. Só que eles têm um quartinho que já tem muito brinquedo, que na minha opinião esse quartinho precisa ser dizimado. Nós precisamos, metade daqueles brinquedos precisam ser doados. Eu já estou preparando passo por isso eles. Também, amigo. Eu estou preparando o coração deles. Eu chego no quarto e falo, tá chegando a hora de fazer umas doações aí. Eles começam a olhar assim os brinquedinhos e aquele apego, né? Esse aqui não vai, né? Esse aqui não vai. Esses dias ele me trouxe um brinquedinho sem uma perna. Esse aqui pode doar, pai. Eu falei, não, como é que você vai dar um brinquedo sem uma perna pro menino, né? Não, pai, mas esse aqui não brinca mais. Eu falei, nem quem ganhar vai brincar. O brinquedo aqui, metade do corpo do brinquedo, só tem o quadril dele. Eu nem sei quem que é esse boneco aqui, né? Então, o que a gente precisa pensar aqui nesse aspecto é o seguinte. Desde pequeno, a gente tem que ensinar que... pai, eu quero comer um Danone, eu quero comer um iogurte aqui, né? Você quer mesmo? Você tá com fome, tá? Beleza. Quando os meus filhos, eles pedem o Danone, eu faço um download da minha versão do meu pai. Eu fico do lado até ele terminar o Danone. Eu falo, não, pai, não quero mais. Eu falo, não, você vai comer o Danone. Não, pai, não, você pediu, você vai comer o Danone. Da próxima vez que ele pensar no Danone, ele vai pensar, eu realmente quero, eu tô com fome, né? A fome deles ali, eu quero. Porque senão, eu vou ter que ir até o final disso aqui. Se eu adquirir esse produto, é porque eu preciso, é porque vai fazer bem para mim, é porque eu posso, nesse momento é necessário. E enquanto nós não nos disciplinarmos, nós não vamos conseguir disciplinar a próxima geração. Nós temos uma regra lá em casa em relação a uma espécie de chocolate que na minha geração era objeto de desejo, mas era muito caro para os meus pais. E eu me lembro de ter ganho isso, acho que umas 2 vezes na vida. E esse chocolate está presente em qualquer prateleira, na altura dos olhos das crianças. Olha, e dentro desse chocolate tem um brinquedo dentro desse chocolate. Já sei qual é. Eu acho que a gente passa por isso. Começa com Kinder e termina com ovo. É um objeto de desejo dos meus filhos. E eles têm direito a um chocolate desse por mês. E nós estávamos numa farmácia, minha esposa estava numa farmácia, e estava lá na altura dos olhos, como estratégia de marketing, mas eles já tinham ganho do mês. Ei. E aí ele olhou e falou, mãe, aqui, e a minha esposa, não. E amigos, deixa eu olhar para você que está nos vendo aí, não tenha medo de dizer não. Não. E quer uma dica? Não. Você olha e fala não. Você não faz ideia quão bom é dar o não para os nossos filhos. Porque você acha que a vida vai dar só sim para eles? Não. A vida vai dar um monte de não para eles. Tá? Então a minha esposa disse não. E sem peso na consciência, não. E meu filho, mãe, eu quero, não. E aí minha esposa passou que tinha que passar na farmácia e saiu. Quando ela saiu da farmácia, pastor, veio uma senhorinha com um chocolate nas mãos e olhou para minha esposa e falou, eu vi que ele queria muito e eu sei como é, às vezes a gente não pode, né? Então eu comprei para ele. A senhora, a pessoa que a minha esposa financeiramente não podia comprar, se compadeceu da situação e comprou o chocolate. Na frente do meu filho ela fez isso. Minha esposa, óbvio, constrangida, não ia dizer para a senhora, não, eu posso, não quero, óbvio. Recebeu, agradeceu da senhora. E o meu filho falou, maravilha, bem. Agora a hora do chocolate. Nós guardamos ele na geladeira por 1 mês. Ele falou assim, só no mês que vem. Não é por causa da generosidade da senhora que nós vamos quebrar a regra aqui em casa, só no mês que vem. Então, o que a gente tem que pensar é o seguinte, a cultura do desperdício nunca foi a cultura de Deus. Se você olhar o período em que Cristo esteve na Terra, nunca houve, em nenhuma situação com Cristo, a cultura do desperdício. Até porque ele sabe que esse mundo passa as mazelas do pecado. E quando nós adquirimos a cultura do desperdício aqui, é como se fosse uma afronta aos filhos de Deus que passam pela cultura da escassez. Nossa. E eu não estou falando da África. Eu estou falando em bairros do lado do nosso bairro, onde há a cultura da escassez. A palavra de... Posso falar de novo? A palavra de hoje não é só uma vez que fala, né? Não, pode falar. Pode falar. A palavra de hoje é... Generosidade, se você não pegou, né? Tô te dando essa moral aí, ó. No Natal,
nós tínhamos o que comer. E tínhamos mais do que podíamos comer. E aí, em algum momento, a gente falou, vamos fazer umas cestas aqui e vamos entregar para alguns bairros. E fomos entregar, e a gente falou, nós queremos que o Espírito Santo nos guie. Então nós fomos para um bairro que sabemos que há necessidade ali de escassez. E nesse bairro a gente ia dirigindo o carro, e os meus filhos atrás, a minha mãe e meu pai estavam junto, minha esposa, eu falei, quem sentir a voz do Espírito Santo, fala, a gente para, a primeira casa a gente entrega a cesta. E nós estávamos dirigindo, aí alguém falava, senti a voz do Espírito Santo, é nessa casa. E aí a gente entrava na casa. E eu posso dizer para você que eu nunca vivi uma experiência com o Espírito Santo tão profunda, legítima como naquela ocasião, onde todos nós ouvimos. Inclusive meus filhos falavam, pai, é naquela casa. E eu vou dizer para você, quando nós chegamos na primeira casa, nós tínhamos uma cesta e alguns brinquedos. E era véspera de Natal. Nossa. Na casa, na véspera de Natal, na minha tinha. Naquela casa não tinha nada. Nossa. Nada. Nem brinquedos. Aí tinha uma criança num quintal que era terra, né? E ela estava brincando numa mesinha toda quebrada, toda riscada, com pedras. A pedra era o brinquedo. Era um tijolo. E aí nós entregamos então o brinquedo, a criança pulava e a mulher começa a chorar. E ela disse assim, eu não acredito que isso está acontecendo. Quem foi que enviou vocês aqui? E nós, óbvio, foi o Espírito Santo que nos enviou, foi Deus que nos enviou aqui. No mundo onde há a cultura da escassez, eu não posso viver a cultura do desperdício. Porque tem gente que precisa. Então, se nós pudéssemos, ao chegarmos nesse tempo da cultura do desperdício, cuide para que aquilo que você desperdice, talvez ele pode ser o que uma família está precisando, assim, encarecidamente. Né? Nossa. Que bonito, viu? Que bonito. Vocês deixaram ali memórias eternas, viu? Na mente, no coração dessa família aí. É isso. Isso é mordomia, né? A gente chegou ao fim. Quando fica bom, acaba, Bia. Eu acho que esse relógio aí tá passando muito rápido, tá acelerado. Acho que a gente tem que segurar ele um pouquinho, né? Mas, gente, olha, isso é mordomia, né? Mordomia é uma vida com Deus, onde a gente se torna uma bênção, um canal de bênção para outras pessoas, para nossa família, né? E é uma experiência marcante com Deus. A gente sentir um pouquinho, Deus dá pra gente, quando Ele concede a nós recursos, Ele está colocando um pouquinho do que Ele tem para nós. Porque Ele tem... O ser humano é o mais necessitado, e Ele tem abundância, Ele ajuda aquele que está necessitado, somos nós, né? E aí Ele dá também para nós a oportunidade de trabalhar com o nosso semelhante, de levantar aquele que está necessitado, de abraçar o que precisa, né? E ser a mão dele, né? A voz dele, de ser, enfim, o abraço de Deus para aquele que necessita, né? Isso é a mordomia cristã. Professor, mais algumas palavras aí para a gente encerrar? Se eu pudesse deixar um recado para você, eu diria algumas dicas. Se você é uma pessoa desorganizada financeiramente, assuma isso, procure ajuda. Tem alguém perto de você que vai te ajudar e vai conseguir colocar a sua vida nos trilhos, tá? Nunca é tarde para poder reaprender e organizar. Acredite, se você tomar a decisão hoje, o seu futuro vai ser um futuro muito mais feliz. Se você não tomar a decisão agora, é provável que você esteja plantando tristeza para colher bastante tempestade dessa no seu futuro. Então cuide do seu futuro hoje, com ajuda. E tem muita gente que vai te ajudar. Pense na generosidade, pense em aquilo que Deus pode fazer por você através da sua fidelidade. E eu preciso dizer, nada disso acontece em planejamento. Coloca um papel, quanto você ganha, quanto você gasta. Seja radical, como foi colocado aqui, corta aquilo que você não precisa. Você está sofrendo de ansiedade, procura ajuda médica. Se precisa, pela ajuda médica vier para você tomar algum medicamento, tome o medicamento que o médico diz para você e concentre-se nos conselhos da Bíblia. Eu vou te fazer um desafio. Se você começar a ler todos os dias, o mês tem 31 dias, todos os dias o livro de Provérbios, você vai aprender muito sobre como investir no futuro, como cuidar do seu dinheiro, como ter sabedoria na gestão da sua casa. Que Jesus tem grandes coisas para você, Ele quer que você seja próspero, mas você precisa reconectar algumas coisas que estão erradas na sua vida. Quando você fizer isso, eu tenho plena convicção de que Jesus vai fazer o máximo para você. Você vai agradecer esse podcast um dia, viu? Prazer estar com você. Amém. Uau! E aí, Bia? Estou triste porque acabou, mas amanhã, 18h30. Amanhã de novo, né? Então, gente, espero que vocês tenham gostado. Muito bom. Professor, muito obrigado mesmo aí. Foi enriquecedor demais. E a gente aguarda você amanhã no nosso podcast. BoraCast é o seu podcast, o podcast da Missão Pará Amapá. Te aguardando aqui. E até o final dessa semana já teremos lido aqui esse livro especial, Mordomia Eficaz, que é o mesmo livro Conselho sobre Mordomia. Gente, um abraço, Deus abençoe, uma boa noite e até amanhã.